Queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Celebrando hoje o primeiro domingo do mês de agosto, toda a igreja no Brasil convida a cada um de nós, durante esta semana, a rezar pela vocação sacerdotal, a rezar pelos padres, a rezar pela messe, como o próprio Senhor nos diz. A messe é grande e poucos são os operários. Há um santo da Igreja Católica que sempre gostava de dizer que um padre é sempre fruto da oração de um povo. Assim que, durante essa semana, busquemos intensificar as nossas orações pelo clero. A gente que é padre, mas a gente precisa também rezar por estas vocações. Na liturgia de hoje, nós encontramos aí novamente Jesus continuando a falar no capítulo 6 do livro de João sobre o grande discurso do pão. Jesus, o pão da vida. Jesus, o pão que alimenta e dá vida à humanidade. E nós encontramos na primeira leitura, vejamos como o povo estava. O povo estava sob o jugo do faraó. E o povo pedia a Deus uma liberdade. O povo pedia a Deus libertação, porque estando sob o jugo do faraó, viviam sem dignidade humana, viviam sem respeito, porque o faraó no meio deles era quem comandava. Eles não tinham, no nosso linguajar, eles não tinham vez e nem voz, eram escravos. E uma vez que o Senhor atende o pedido do povo, tiram eles da escravidão do faraó e levam o povo para o deserto. Lembrem-se o que é o deserto. O deserto é um lugar para que nós possamos viver a experiência, a intimidade com Deus. E chegando no deserto, o que o povo fez? Começaram de maneira unânime a murmurar. Começaram a voltar-se contra Deus e ainda chegavam a comparar Deus com o faraó, dizendo: nos tirastes da terra do faraó para que nós viéssemos para o deserto passar fome, como se dissesse, mas valia para nós estar nas mãos do faraó. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos chama a refletir que muitas vezes esse povo representa cada um de nós. Às vezes nós preferimos o conforto e as comodidades da nossa vida do que ter uma verdadeira liberdade em Jesus Cristo, porque seguir Jesus Cristo implica para cada um de nós viver livres, mas implica também deixar algumas coisas para trás. Implica-nos uma mudança de vida, implica-nos fazer uma experiência com Jesus. Imagine tudo que o povo pedia, que estava sendo maltratado, mas só pelo fato de ter comida lá, eles queriam mais antes ficar sob o jugo do faraó. Às vezes também somos nós, queremos ficar nas nossas comodidades, no nosso mundo, nas nossas facilidades, e às vezes não damos passos à frente. Para seguir Jesus Cristo implica uma mudança de vida, implica uma conversão. E o que o Senhor queria mostrar para este povo não era que o Senhor não pudesse dar de comer. Veja que no domingo passado o Senhor multiplica os pães e dá comida a uma multidão. Mas o Senhor queria mostrar para esse povo que era preciso que eles vivessem uma verdadeira experiência com Jesus e entendessem e crescem que Jesus
é o verdadeiro pão do céu. Jesus é a comida que não passa. Jesus é a palavra eterna do Pai, feito homem no meio da humanidade. E nós encontramos na segunda leitura, quando São Paulo vai escrever para a carta aos Efésios, essas comunidades deram trabalho a Paulo para evangelizar. Então a comunidade começou a querer viver de qualquer maneira. Aí Paulo escreve para ele e disse: olha, vem cá, vocês não podem continuar vivendo como pagãos. A inteligência de vocês não leva a nada, porque vocês confiam em vocês mesmos. Ou seja, Paulo quer dizer também para nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. A gente sempre diz: esse mundo está virado, mas nós somos que vamos consertar o mundo. Somos nós mesmos, sabe por quê? A partir do momento que cada um de nós assume a nossa vida de cristãos, nós não podemos viver como cristãos dentro do santuário da Mãe Rainha e como pagão no mundo lá fora. Não condiz com a nossa realidade. A Eucaristia, o pão da vida, nos alimenta para nós darmos testemunho de Jesus em casa, na família, na comunidade e no trabalho. E no Evangelho de hoje, o Senhor, assim maravilhosamente, com a maestria que só Jesus tem, quando o povo, parecia assim, que quando o povo correu tudo para o Senhor, vejam que é uma continuação do discurso. O povo estava no domingo passado com fome, era uma multidão, o Senhor deu comida, com o sinal do pão, o quarto sinal. Quando o povo correu para Jesus de novo, Jesus olhou para eles: espera aí, não é assim não. Vocês vieram até mim porque vocês estavam com fome e foram saciados. O povo não foi incapaz de olhar e por trás de toda a multiplicação dos pães, ali estava a graça de Deus. Jesus olhou para eles, era como Jesus olhasse para nós aqui no santuário da Mãe Rainha, porque a palavra de Deus é para nós, viu? Não é para quem ficou em casa não, é para nós. É como que o Senhor olhasse aqui: olha, se vocês estão vindo para a Eucaristia, cada um com interesse pessoal, cada um vem com uma moeda de troca, e assim é muito fácil. A gente coloca assim: Senhor, eu vou para a missa, eu vou rezar, mas tu tem que me dar isso. Às vezes nós colocamos isso, é muito comum na nossa vida, a gente buscar a Deus quando está precisando, e a gente começa a colocar em Deus uma moeda de troca. Deus é bom por excelência. Deus não se manipula, ou Deus não é manipulado com os nossos desejos e as nossas vontades. Deus é bom e Ele cuida de nós, porque é próprio da sua essência. É próprio dele ser bom, é próprio dele cuidar, é próprio dele ser pão que nos alimenta, é próprio dele ser bom pastor. Não são as nossas vontades, os nossos desejos mundanos que modificam a vida de Deus. Deus é bom por si mesmo. E aí, o Senhor, no dia de hoje, vem dizer para cada um de nós: olhe, é preciso buscar a Deus como uma necessidade nossa. Já não vamos com a moeda de troca dizendo: Senhor, eu faço isso e tu me dá aquilo. Hoje, cresce muito no mundo contemporâneo isso. Uma ramificação no mundo chamada teologia da prosperidade. A gente busca a igreja, a gente busca Deus porque a gente quer algo em troca, a gente quer melhorar isso, e aí a gente começa a se enganar. Você dá isso e recebe isso. Esse não é o Deus cristão. Deus falou hoje no Evangelho, quando aqueles vieram buscar Deus por seus interesses próprios para saciar a fome, disse: eu quero que vocês entendam qual é a obra de Deus. E eles perguntaram: qual é a obra de Deus? Crer na
naquele que Ele enviou. A grande obra de Deus na humanidade é que nós, os cristãos, temos que crer que Jesus, o enviado do Pai, Ele é o pão da vida. Por isso Ele diz: Senhor, quais são os sinais? Olha, eles queriam ainda um sinal, e o Senhor foi e disse: o pão da vida é o pão descido do céu, aquele que dá a vida para salvar a humanidade. Quem é o verdadeiro pão? Quem é a verdadeira bebida? É Jesus Cristo, nosso Salvador. Por isso no final ele diz: o pão que desceu do céu, que dá a vida. E aí ele complementa dizendo: aquele que come deste pão não terá fome, e aquele que crê não terá sede. Veja, ele nem diz que é aquele que está com sede. Aquele que crê não terá sede. Ou seja, nós precisamos abrir o nosso coração, pedir a graça do Espírito Santo para que nós creiamos em Jesus, que é o pão da vida. Creiamos em Jesus, que é o pão que logo mais na transubstanciação vai nos saciar da nossa fome espiritual. Por isso o Senhor diz que nós temos que vir para a Eucaristia para ter um encontro com Ele. A gente não tem que vir como uma moeda de troca para pedir nada não. Sabe por quê? Porque Jesus conhece o nosso coração, conhece a nossa vida, e antes mesmo que tu peça, Ele sabe as tuas necessidades e o desejo do teu coração. E só aqueles que têm um coração humilde, só aqueles que têm um coração voltado para Deus, pode fazer a experiência de ver em Jesus o pão da vida. Queridos irmãos e irmãs, convido a cada um de nós nesse instante a pedir o Espírito Santo de Deus que nos ajude a reconhecer nele, a crer que Ele é o pão da vida, a crer que nós necessitamos dele. Jesus não necessita propriamente de nós, nós é que necessitamos dele para a nossa salvação.